Muito boa noite, então, para quem está chegando agora aí a mais uma edição do Entrevistas de Atitude, desta terça-feira, dia 31 de março. Jacques Maciel é o meu convidado, então, desta noitada de terça-feira estupidamente gelada. A gente já foi pego aí de surpresa. Os primeiros frios a gente sente mais, né, Jacques? Inclusive, a gente estava conversando em off antes que Porto Alegre também já está uma friaca, né? Vocês aí não estão acostumados com frio, que nem nós aqui, né? Não, Porto Alegre que nem a galera brinca, né? Não faz mais aquele frio como fazia quando a gente era guri, mas Porto Alegre sempre tem pelo menos 20 dias, 25 dias de bastante frio todos os invernos, mas no inverno, né? Realmente essa é a primeira onda que a gente sente realmente de outono, né? E claro, todo ano é a mesma coisa, né? O primeiro friozinho que bate, a galera se assusta um pouquinho, e já fica meio congestionado, que é o meu caso, e quer ficar em casa, mas depois acostuma e se larga na noite. Não, essa coisa de quer ficar em casa, pelo amor de Deus, né? Chega de ficar em casa, né, Jacques? Chega. Chega. Pois é. Bom, o pessoal já está comentando aqui a FU, depois eu vou postando aqui os comentários. Obrigada aí, viu, gente? Hashtag fica em casa deu, acabou, né? Período pandêmico, devastou muito, né? Em especial a nossa ala, vamos dizer assim, o nosso segmento, a arte num todo, né, Jacques? E tu, em especial, essa pergunta é de praxe para todos os meus convidados e entrevistados. Como é que tu, em especial, aí driblou tudo isso? Oi, Mimi! Como é que é o nome do Mimi aí, cara? Esse aqui é o Anakin. Como é que tu, em especial... Olha aí, ó. Mimi! Cara de mal. Como é que tu, em especial, driblou nesses quase 2 anos aí de ano pandêmico, hein? Como é que tá a tua vida, hein, Jacques? Abra a tua vida aí para nós. Pois essa questão de saúde mundial atropelou a todos nós, né? E principalmente, como tu disseste, o nosso segmento do entretenimento e tudo o que envolve, né, não só os músicos, os atores, os artistas em geral, mas tudo que faz a roda girar, né, como as casas noturnas, os pubs, os teatros, as festas, as empresas de som, as empresas de luz, desde o distribuidor de bebida, né, os técnicos. Então, realmente o nosso segmento foi um dos últimos a voltar, né, a serem assistidos, né, um dos menos assistidos, na real, pelos nossos governantes, né? Então, foi algo que atingiu a todo mundo, né? Eu, no começo da pandemia, como toda a galera também, passei um período grande, né, recluso em casa, ali os primeiros 7, 8 meses. Depois, nas primeiras aberturas ali, entre um lockdown e outro, acabei trabalhando num pub aqui em Porto Alegre, né, no Imaculada Pub, que é uma franquia da Imaculada Cervejaria de Caxias do Sul, uma experiência muito legal. Mas o meu lance, né, desde que eu me desliguei da Good Music no Natal de 2019, depois de 23 anos, o meu lance realmente era estar livre e tocar, né? Então, quando a coisa começou a clarear, também me desliguei lá do pub e agora tô solto aí, né? Tô só tocando. Que beleza. Aliás, esse projeto solo teu, tá? Inclusive, em uma das minhas questões, a gente vai tocar no assunto, mas já que tu já tocou. Eu tive o prazer de acompanhar de perto a tua estreia do teu projeto solo, Jacques Maciel, que foi no Malvadeza na época, né, Sim, Jacques? sim. Já faz mais de 6 anos. Olha como o tempo passa, né, Karina? E realmente é uma coisa, uma experiência muito legal, está sendo muito legal para mim, né? Uma descoberta, assim, um aprendizado muito grande, uma coisa que começou de forma natural e despretensiosa, através de uma sugestão do Marlon, lá que é um dos proprietários do Malvadeza Pub, né?
de fazer um show tocando coisas que eu gosto, uma coisa bem descontraída, e, e houve nesses últimos 6 anos, assim, eu tenho feito muitos e muitos shows. Graças a Deus, esse meu trabalho já voltou com força total, né? No ano passado, mesmo com a pandemia, eu fiz 76 shows. E agora, esse final de semana, amanhã eu vou estar tocando no litoral, amanhã em Terra de Areia, sábado em Arroio de Sal, e já vai ser o 24º, 25º show deste ano. Então está sendo muito legal, uma coisa que evoluiu naturalmente, né? Tu viu lá tu teve no primeiro show, eu comecei sentadinho, com uma baita pasta na minha frente, com uma pasta de músicas e tal, e com a frequência, com o passar dos shows, meu show foi amadurecendo, né? Hoje eu não toco mais sentado, não utilizo mais pasta, nem tablet, nem setlist eu não tenho mais, né? Eu faço um show de 2 horas, 2 horas e meia e vou para frente do microfone e saio tocando, né? Então o show amadureceu bastante, hoje em dia está muito legal. Jacques, essa até então seria a última pergunta minha, mas já aproveitar que a gente tocou nesse assunto, me diz uma coisa. Essa tua roupagem, né, de fazer um projeto solo e se tratando de playlist, são canções até então e bandas que até então tu curte e aí coloca em roda. Sai um pouco da zona de ter uma banda e aí, pô, eu vou tocar o que realmente eu gosto, eu quero. Na realidade, desde o início, a minha ideia era ter um setlist de coisas que me influenciaram, de bandas que eu curto. Eu pensei assim, eu vou tocar nos pubs aquelas músicas que eu toco aqui em casa, deitado no sofá, deitado na cama, com violão, aquelas coisas que eu sempre gostei de tocar, e coisas que me influenciaram também, né? Então, dentro dessa evolução que esse meu show atravessou e está atravessando, né? Começou com um set que era 80% de rock internacional, e à medida que eu fui viajando e interagindo com o público, vendo que as pessoas queriam ouvir o Jacques tocar no violão, acabou migrando para... Hoje é o contrário, né? 90% do meu show é em português, e quase 90% é rock gaúcho, né? Que maravilha. Eu toco algumas coisas de rock internacional, eu toco Bon Jovi, toco Elvis, toco Kiss, toco Beatles, né? Mas 90% são as bandas que eu admiro, né? Que eu quero homenagear. Então, o meu set hoje é bastante rock gaúcho. Que maravilha. Jacques Maciel, o meu convidado especial dessa noite aí, no Entrevistas de Atitude. Idade de Cristo, né, Jacques Maciel? 33 anos aí de carreira, em especial Rosa Tatuada. São datas, assim, bem interessantes, tipo, as do 27, a de 33. Conta pra gente aí, em especial, se tratando de formações aí do Rosa Tatuada. Vocês já foram um quarteto, né, até então. Hoje é um power trio, todo mundo sabe, né? E, em especial, tu, Jacques, como é que tu chegou aí nessa formação e chegou à conclusão que, de fato, agora é essa e vamos embora? Tanto com o Dalis e com o Valde. O Valde, na realidade, tudo sempre aconteceu de forma muito natural, né? O Rosa, na sua primeira fase, né, que foi de 88 até 94, era um quarteto, né, com os membros originais. Depois, quando o Rosa voltou em 2000, 2001, que nós lançamos o álbum Carburador, o Rosa voltou como um trio, né? O Rosa era um trio. No álbum seguinte, que o Vini Tonello entrou como membro oficial da banda nos teclados, e inclusive produziu o Carburador, mas foi no álbum seguinte, no Hard Rock Deluxe, em 2003, que o Tonello entrou e o Rosa virou um quarteto novamente, até 2011, quando
o meu irmão, o Rodrigo, deixou a banda, o Beat Baré também, e foi quando entrou o Valde e o Dalis que nós voltamos, então, novamente a ser um trio, né? O Vini Tonello, eu costumo dizer que ele é o quarto Rosa Tatuada, porque ele está sempre junto, sempre participando, sempre tocando nas gravações, produziu o Hard Rock Deluxe, produziu o nosso álbum de 2013, né, um álbum chamado 25, que celebrava, então, os 25 anos da banda. Então, o Tonello é o Coringa, né? Os shows maiores, assim, sempre que tem oportunidades, ou os shows acústicos, ele está sempre tocando conosco com seus teclados mágicos. Maravilha, então. Bom, já que tocou no assunto, então, do álbum Carburador, porque esse álbum foi lançado até então depois de um hiato, né, que o Rosa teve, com um hiato de mais ou menos uns 5 anos, né, Jax? Exatamente. Uhum. Esse disco em especial dá para se dizer que ele é o mais pesado, né, do Rosa. Foi uma forma até então de colocar, né, toda aquela saudade, ansiedade para fora, em especial nesse álbum aí, Jax? Ele, mais uma vez, né, foi algo que não foi planejado, rolou naturalmente, mas sim, a gente vinha desse hiato, como tu disseste, né, de 95 a 2000, realmente o Rosa Tatuada teve fora dos palcos, dos estúdios, né, dos shows, e quando nós gravamos o Carburador, realmente a gente veio totalmente despreocupado em agradar X ou Y, né, em agradar rádio, e a gente realmente compôs um disco visceral, né, como a gente costuma dizer. E mesmo assim ele foi muito bem recebido, né, pela crítica, pelas redes de rádio, né? O disco traz uma balada folk country ali, que é o Diamante Interestelar, que tocou bastante nas grandes redes, e a própria Carburador também tocou nas grandes redes de rádio. Então ele é tido por muitos fãs aí, como tu disseste também, como o disco mais pesado, né, do Rosa. Embora o nosso álbum de 2013, o 25, também considero um grande disco de rock pesado também. Muito bem. Bom, no bate-papo de hoje, a gente vai sair um pouco do convencional, né? E eu vou colocar em roda muitas histórias aqui lá do B em relação à carreira do Jacques Maciel. Mandando um salve aqui para os nossos ouvintes. Valeu aí, gurizada. Dando boa noite aí. Vai respondendo, tá, Jacques? Sou meu convidado especial. Ó, esse cara aqui, ó, é o responsável por registrar as primeiras fotos e a primeira entrevista dessa que vos fala na época, tá? Lá no início, os primórdios do programa Atitude, 2012, no estúdio da Rádio Solares. Foi com esse cara aí, ó. Foi minha primeira entrevista no estúdio, foi com o Jax. E o Fabiano Briz estava lá e registrou fotos magníficas. E depois o show que teve na sequência na boate do Clube União aqui na cidade de Antônio Prado. Um frio. Te lembra disso, Jax? Claro, lembro com carinho, muito legal, lembro sim. Que beleza. Olha, aliás, o Brace fez um vídeo, um registro bem interessante. Ele não sabe que fim levou esse vídeo, até hoje, né? A cata desse registro. Ele disse que vai dar um jeito de achar. Porém, ele já disse que é muito fã aí da banda desde criança, tá, Jax? Legal. Tem algumas histórias, né, em especial, a tua vida, Jax. A gente vai voltar mais ou menos lá por 86. Tá? Olha só que coisa engraçada. Acho que a grande maioria dos nossos ouvintes, acho que não sabe desse grande detalhe que eu vou estar dividindo aí com os nossos ouvintes de hoje. O teu início aí, né, musicalmente falando, foi em especial com a gurizada do Cascaveletes. Contam melhor aí pra gente essa saga aí com a gurizada do Casca na época. Sim, os Cascaveletes, eles são os padrinhos, né, do Rosa Tatuada, né?
eu tenho os 33 anos de carreira com a banda, mas eu tenho uma vivência na estrada e viajando, trabalhando com rock de mais 2 ou 3 anos, né, com os Cascaveletes, né? Na realidade, mais 2 anos, né? Foi em 86 que eu, então, com 17 anos e o Barezinho com 14, né? Ele me convidou para trabalhar como hold, né? Como técnico de palco dos Cascaveletes, né? Eu, recém-chegado do Rio de Janeiro, né? Meu pai era militar, então a gente morou em vários lugares. Eu sou gaúcho, mas eu só conheci a nossa terra em 85, né? Bem no Rock in Rio 1, a minha família se mudou do Rio de Janeiro para cá e eu não sacava nada de rock gaúcho, não sabia que era TNT, nem bandalheira, nem defala, nada, nada, nada. E em E 86, nessa época aí, Jax, em especial o cenário rock carioca, o que estava estourando por lá na época? Porque foi, inclusive, dias antes do Rock in Rio, não foi? Que tua mãe disse, não, na agora época, vamos para o sul, vamos, meninos, vamos para o sul. é, é, basicamente eu, no Rio era o Barão, né? Minha paixão de banda a minha paixão de banda nacional de rock desde garoto foi o Barão Vermelho, né? Uma banda que eu adoro demais, Uhum. todas as suas fases, né? E principalmente naquela época, né? Com o Cazuza, né? Então eu já era fãzão do Barão e tinha todo aquele boom, né? Das bandas do meio dos anos 80 ali, né? Que a gente via no Chacrinha, no Globo de Ouro, e eu acompanhava tudo aquilo, né? Eu sempre tive a cabeça muito aberta para ouvir vários estilos. Eu sou muito fã do Roupa Nova também, por exemplo, e vários Baita outros. grupo. Mas aí quando eu cheguei aqui no Sul, eu logo fiquei amigo do Barezinho. A gente se encontrou na noite num show de metal e o irmão do Baré, o Alexandre, né, que o Lorde, né, que depois se tornou baterista dos Cascaveletes, ele tocava numa banda de metal chamada Pesadelo. E foi no show da Pesadelo e do Leviatã que eu conheci o Barezinho na fila do show e logo depois, poucos meses depois, ele chegou e me convidou. Ele falou: olha, meu irmão saiu da Pesadelo e está com uma banda agora de punkabilly. Olha só a definição que ele deu para os Cascaveletes, né? Uma banda de punkabilly e chama os Cascaveletes e não quer trabalhar, viajar com a gente. Eu falei, pô, vamos lá, né? Então a gente aprendeu as coisas na raça, né? Desde muito novos, né? E foi uma noite, então chegando nos padrinhos, né? Foi uma noite no ônibus dos Cascaveletes que o nosso amado Flávio Basso, né? O Júpiter Maçã, como queiram, chegou e perguntou pra gente, né? Por que a gente não montava uma banda para abrir os shows dos Cascaveletes, né? Caramba. E foi aí que a gente montou a Rosa Tatuada, né? E logo depois veio o nosso primeiro show, então. Primeira vez que o Rosa Tatuada se apresentou num palco, primeira vez que eu subi num palco para fazer um show foi justamente em Caxias do Sul, no Recreio Você, Cruzeiro, no clube, abrindo para os Cascaveletes. olha só, vocês, em especial do Rosa, têm uma ligação muito forte com o público da Serra aqui, o nosso aqui, né, Jax? Sim, a gente roda por todos os lados, né? Mas a Serra, né? A italianada em especial é muito roqueira, né? Região de Caxias e a região própria aí de Antônio Prado e São Marcos, Veranópolis, Nova Prata, toda essa região é muito rock and roll, né? E a gente roda bastante, né? Por essas cidades. Nessa função do Flávio Basso, dá essa dica. Façam uma banda aí, né, para ver aí no show dos Cascas. Tu, em especial, já foi de cara sendo o vocalista? Como é que foi essa situação aí, Jax? Não, é outro fato curioso, né, que já contei algumas vezes, mas não é toda a galera que sabe. No começo, o Rosa Tatuada tinha um vocalista, né? Era o Roberto Munhoz. Ele ficou um período muito curto na banda.
um cara muito bacana também, só que eu nunca quis ser vocalista, sempre só quis ser apenas guitarrista, né? E quando nós montamos o Rosa, então tinha esse vocalista, mas logo nos primeiros meses ele deixou a banda. E aí os guris da banda na época falaram para mim: "Ah, não, enquanto a gente vai procurando um vocalista, tu vai cantando nos ensaios para ter a guia, né?" E aí nessa me engataram e eu tô até hoje. Esse é o nosso convidado especial de hoje do Entrevista de Atitude, então, o senhor Jacques Maciel. Gente, para quem não sabe, são 33 anos já de Rosa tatuada. Tem muita gente aqui que nem era nascida ainda, mas, de fato, algum hit em especial do Rosa tá na ponta da língua. Deixa eu mandar mais salves aqui. Vai mandando tu um abraço pro pessoal. Vou colocando na tela e tu vai respondendo aí. Vai mandando um abraço, tá, Jacques? Vai passando aí, vai me dizendo os nomes que eu vou mandando os abraços. Eu não tô, tá, eu não tô boa vendo noite aqui. aí. Manda um abraço aí para a Franciele, desejando boa noite aí. Oi, Franciele, tudo bem? Obrigado. Ela até comentou no post que hoje ela não perdia de nada em entrevistas de atitude. Muito bem. Valeu, muito obrigado. O Brice, mais uma vez, comentando aqui. Canta Tardes de Outono? Hoje não. Hoje não, né, Jacques? Não, infelizmente eu tô sem nada do meu equipamento aqui em casa, tô sem nenhum instrumento, mas senão eu cantaria com o maior prazer. Ele vai preparar esse playlist especial, onde vai ter aí Tardes de Outono na próxima semana. Depois a gente vai falar mais aí, tá? O Diego Welter, dale. O Renan Pazucchi aqui, boa noite. Boa noite, galera. Depois eu coloco em roda aí os demais recados. Para quem estiver nos acompanhando aí, compartilha aí nosso bate-papo, tá? Para que mais pessoas curtam aí. Lembrando que esse material depois vai ser jogado lá no YouTube. Aliás, tu pode conferir todos os bate-papos aí da Entrevista de Atitude lá no Atitude K. E depois, claro, bate-papo como podcast no Spotify. Tá ok? Já amanhã aí, sobre os trabalhos finais da Camila Pelim, esse bate-papo massa aí com o Jacques Maciel estará disponível, então, no YouTube. Lembrando, então, que a Entrevista de Atitude tem oferecimento, então, da VMB Casinha de Varanda, H2 Físio, Imobiliária Marim, Alessandro Brave e MV Mecânica. E dando continuidade aqui, gente, é muita coisa. Por exemplo, tá, aí vocês tem aquele momento de estarem acompanhando o Casca, o Flávio dá a dica de montarem uma banda, e aí vocês formam uma banda. Tudo isso por pitaco aí do Flávio Basso, Júpiter Maçã, Júpiter Eiffel, como você queira, né, chamá-lo. E quando é de fato, né, Jacques, que vocês percebem que realmente está rolando os shows, em especial aí do Rosa, qual é o momento que vocês se dão por conta, opa, a gente existe, a gente está no mainstream do Gaúcho? Na realidade foi um processo bem rápido, assim, né? Porque logo depois dessa abertura para os Cascaveletes, o Vini Canto, né, que é o nosso empresário até hoje, que era o empresário dos Cascaveletes, o Vini criou um projeto pioneiro no Bar Ocidente, ele levou a música ao vivo para o Bar Ocidente, algo que nunca havia acontecido lá, e nós estreamos, então, o projeto todas as quintas-feiras no Ocidente, e aí sim foi nosso primeiro show individual, né, com a casa abarrotada, e ali foi o start, assim, logo depois começaram a pipocar vários lugares para a banda tocar, a banda foi muito bem recebida, e ao mesmo tempo a gente começou a gravar demos, né? Gravamos uma primeira demo que trazia uma música que nós nunca colocamos em disco algum, chamava-se Tudo Acabou, e essa demo nós levamos lá na Ipanema FM, para Kátia Suman, uma noite na Ipanema, ainda em formato de fita rolo, né? De 1/4 de polegada.
Essas histórias, em especial com a Ipanema, eu acho que todos vocês do cenário do rock gaúcho falam isso com muito carinho. Porque Com certeza. porque a Rádio Ipanema, até então, ela foi a precursora de tudo isso que a gente Tudo. conhece até então. Tudo aconteceu em função da Ipanema, né? Claro, com certeza. E através da nossa amada, né, Kátia Suman, que a gente apareceu lá, né, quatro moleque cabeludo, magricelo, na noite, sem marcar, sem ligar, sem nada. Batemos na porta, ela nos recebeu, a gente falou, a gente é uma banda e tal, a gente trouxe nossa música. Uhum. Na hora, ela colocou a fita no gravador de rolo e tocou a música, e a música começou a tocar direto na Ipanema. Assim, E do nada? do nada. E aí foi na nossa segunda ou terceira demo, já produzida pelo Teddy, né? A gente tinha uma amizade já com o Teddy, com Nenhum de Nós, e várias outras, todas aquelas bandas da época, né? Os Replicantes, o The Fala, os Garotos da Rua. O Rosa é uma banda de uma geração depois, né, dessa galera, mas a gente já interagia. O fato de eu e Barezinho também, a gente trabalhar com os Casca e trabalhar em vários shows em parcerias com essas bandas, né? Então, através de uma amizade muito bacana com o Teddy, que, para quem não sabe, é um profundo conhecedor de hard rock e de rock, um grande Olha fã aí, de hard rock, né? O Teddy e o nosso querido Dante Longo, né? Que é o tour manager do Neo de Nós também, outro cara que nos ajudou demais. E essa terceira demo, então, produzida pelo Teddy, trazia pela primeira vez a música O Inferno Vai Ter Que Esperar, né? Que também é uma parceria, né, com o Teddy, né? O Teddy nos presenteou com a letra e nós fizemos a música. E essa demo, incrivelmente, começou a tocar na programação das rádios, a música O Inferno Vai Ter Que Esperar. Ela estourou nas rádios ainda em formato de demo, antes Só de até gravarmos o primeiro disco. só para situar o nosso ouvinte, aí a gente está se tratando de 1990. 90. Quer dizer, 90. esse hit estava rodando em todo que sai estado do Rio Grande do Sul e Paraná, fora que a gente não tem conhecimento se, né, assim, esse som especial subiu, né, país acima. Mas Ela foi muito bem aceita, né? Eu não sei explicar, mas eu sempre costumo dizer, naquela época as coisas aconteciam muito organicamente, né? A gente nunca passou por uma situação de jabá, de ter que pagar jabá, ou pagar para que tocasse na rádio, ou pagar para tocar com alguém. O Rosa nunca precisou passar por isso, né? E realmente a música, quando a gente conseguiu a primeira gravadora, que era um selo local aqui de Porto Alegre, chamado Nova Ideia, a música já estava rolando nas rádios, né? Então o primeiro disco pintou assim de uma forma muito natural também, né? Tem uma situação muito. É fato, né? Pô, eu trabalhei aí em rádio mais de 10 anos e muita coisa a gente grava, né? Cinco canções clássicas, né? Que é de praxe. Então, vamos lá. Rosa Tatuada, O Inferno Vai Ter Que Esperar. Nenhum de Nós, Camila, Engenheiros do Havaí. Infinita Highway. Clássica. TNT e Casca. É o top 5. Sob o Céu de Blues e na mesma TNT, época a do TNT que tocou na mesma época que foi uma avalanche nas rádios, na época, junto com a Rosa Tatuada, foi a irmã do Dr. Robert, que rolou muito, muito mesmo no rádio. O Rosa Tatuada, essa música, O Inferno Vai Ter Que Esperar, né, ela é uma das 10 músicas, ao lado de todas essas que tu citou, e outras 5, né, ela é uma das 10 músicas mais executadas na história do rádio no Rio Grande do Sul, né, dentro do pop rock, né, ela tocou 1 ano e 4 meses, todos os dias, das 18 às 19, nas 10 mais pedidas,
na maior rede de rádio na época, né? que a gente tinha. Então é um lance que nos orgulha demais, assim. Ai, bateu um déjà vu agora aqui, bateu saudade. Que loucura. Jacques Maciel, meu convidado especial dessa noite do Entrevistas de Atitude. Chegando aqui, continuando os recados. Renan Pazuca aqui, boa noite. Manda um salve especial para o Renan Pazuca aqui de Antônio Prado, viu, Jacques? E aí, meu querido, beleza? Valeu, Renan. Saindo de Antônio Prado, indo para Vacaria, nos acompanhando. O Jardel de Souza Correia. Abraço aí de Vacaria. Obrigado, Jardel. Saindo de Vacaria, indo Vacaria, para... pode falar. Vacaria também é uma cidade muito bacana, né? Que o Rosa já esteve. Eu estive recentemente lá no Salt Pub com a Gisele, que é uma casa muito legal. Então, um abraço também para a galera toda aí da região. Como eu disse, uma região que mora no meu coração, né? Saindo de Vacaria, indo para Caxias do Sul, para o Roberto Faleiro. Aí, Roberto. Valeu, Roberto. Saindo de Caxias do Sul, indo para Portugal. Emerson Rick Teles, gigante. Valeu. Essa coisa da internet é uma coisa absurda, né, Jacques? A gente está aqui conversando, eu estou em Antônio Prado, você está em Porto Alegre, e olha só, várias pessoinhas legais, assim, nos acompanhando em vários cantos aí do Rio Grande, que sabe do mundo, né, meu? Que beleza. Agora é o seguinte. Bom, já falamos em especial, então, o Jacques já comentou, então, né, que o Inferno Vai Ter que Esperar. É uma letra, então, do senhor de Correia, presentão. Quer passar teu Sorine? Teu Sorinã? Tô ligada, bicho. Não, tô bem congestionado. É. Outra coisa também que a gente vai abordar agora, Jacques, é em relação a Sony Music. Sony Music e Rosa Tatuada. O que mudou depois desse contrato? A gente aí fica mais ou menos lá por 1992. Uhum. E também tem um fato curioso nesse meio tempo, o show do Guns, na época. 3 shows. 3 shows do Guns. E dá para se dizer ao mesmo tempo que o Rosa Tatuada foi os pioneiros, né? A abrirem, banda gaúcha, abrirem um show gringo na época. Bom, primeiramente, seguindo a linha do tempo, esse disco, então, esse disco que primeiro saiu só a nível regional aqui, para uma gravadora local, chamava-se Nova Ideia. Esse disco também foi um fenômeno de vendas na época, vendeu 10 mil cópias no seu lançamento, uma coisa que era um absurdo, assim, para a época, né? Números que eram um absurdo, assim, para uma banda iniciante, né? Só para a gente se remeter, Jacques, a valores, só para a gente fazer um revival, quanto custava um CD na época? Só para a gente fazer uma coisa, tipo, consegue te lembrar? No nosso primeiro álbum ainda não rolava CD, né, em 91. Quer dizer, ele não saiu em CD, né? Ele saiu só em vinil e cassete. Atenção aí, quem tem esse vinil em casa já sabe, tá valendo horrores. Eu tive informações, me mandaram esses dias no Mercado Livre, a galera vendendo por 600, 700 pila, né? Eita! E vou contar para vocês, eu não tenho nenhum disco do Rosa Tatuada, eu não tenho nada aqui em casa, não guardo nada. Sério? Né? Uhum. Bom, aí o que aconteceu? Esse disco, então, rolou super bem, e mais uma vez, através do nosso querido Tedi Correia, esse disco chegou ao conhecimento da Sony Music no Rio, né? O pessoal adorou, se interessou pelo material, mas eles entenderam que o disco não tinha uma qualidade técnica de gravação dentro do padrão Sony, né? Então, o que nós fizemos foi assinar com a Sony, mas eles solicitaram que nós regravássemos, né, o mesmo disco, só que com uma qualidade superior. Então, em 92, nós fomos para o Rio de Janeiro, lá no estúdio do Gilberto Gil e do Liminha, que chama-se Nas Nuvens, onde gravou
a Daniela Mercury, o Kid de Abelha, o Sepultura, Plebe Rude e todas as bandas que vocês imaginarem lá de Rio e São Paulo. Caramba. E então, chegando no Guns, foi exatamente durante as gravações desse disco, né? Que na realidade, então a gente estava relançando o primeiro disco, só que pela Sony. A diferença é que do disco do álbum original saíram 2 músicas e nessa regravação pela Sony entraram 4 novas músicas, né? Dentre elas, um som muito conhecido do Rosa Tatuada, chamado Voando Baixo, né? Que até concorreu o clipe no VMAs na época, na MTV. E então foi durante as gravações desse álbum lá no Rio de Janeiro que nós recebemos a visita do produtor local que estava trazendo a turnê do Guns N' Roses para o Brasil, que é o Dodge Sirena, né, hoje empresário do Roberto Carlos. Ele esteve no estúdio e para nos convidar, então, para abrir a turnê do Guns, né, abrir os 3 shows da turnê Use Your Illusion, né, ele chegou com o fax, né, na época não tinha e-mail, né, chegou com o fax, dizendo que eles haviam enviado material de 5 bandas para a produção do Guns e que o Guns havia escolhido o Rosa Tatuada. Então foi assim que foi o start aí para a gente, que rolou a parada de abrir os shows do Guns. Maravilha, então. E aí, como é que foi daí abrir pro Guns? Conta aí pra gente. Foi muito legal. Na realidade, uma outra curiosidade muito bacana também foi que, quando ele nos fez essa visita lá e nos fez o convite, nessa primeira reunião nós recusamos, né? A gente recusou e disse que não ia abrir show nenhum. Sério isso, Jax? Sim, porque na realidade, naquela época, não havia um histórico, né, uma tradição de bandas locais, nacionais, abrindo shows, mega shows, né? O histórico que a gente tinha era das bandas sempre se ferrando, tocando com som ruim, tocando com som baixinho, né, sendo vaiado. Então, no primeiro momento, a gente pensou, não, a gente nem terminou de gravar o primeiro disco, né? Vai ser a nossa primeira aparição no Rio e São Paulo, logo abrindo para a maior banda do mundo na época, né? Porque eles vieram na sua melhor fase, né? Ao contrário de outras bandas que vêm para o Brasil, né? Normalmente numa fase mais fora assim, do mainstream, ou às vezes numa fase até mais decadente, mas não foi o caso do Guns, né? Pelo contrário, eles estavam no ápice, né, da carreira. E então a gente disse, não, cara, a gente prefere não abrir do que arriscar e não fazer bons shows e já causar uma má impressão mesmo antes de sair o primeiro disco, né? E logo pela Sony. Além, bom, alguém aí dos componentes do Rosa na época chegou a olhar para ti, o que tu tá fazendo, seu filho da mãe? Na realidade, essa decisão foi dos 4 integrantes da banda, Tava só nós 4 com ele na mesa e ele foi embora, na realidade. O que aconteceu foi que no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele voltou lá no estúdio, colocou uma folha em branco na nossa frente com uma caneta e disse assim, vocês escrevam aqui nesse papel tudo o que vocês precisam para abrir os shows, porque a gente quer que vocês abram os shows, né? Bom, aí inverteu o valor da moeda, né? E o que a gente escreveu naquele papel não foi nada demais, é tudo muito natural, que qualquer banda necessita para fazer um bom show, que a gente pediu que a gente tivesse com a nossa equipe, o nosso técnico de som, que a gente pudesse passar o som, que a gente tivesse um volume decente, né, para frente, para o público, né, e tudo isso nos foi atendido, né, e ali no fim a gente fez 3 ótimos shows, né, 2 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Os 3 shows foram espetaculares, assim, a gente guarda com muito carinho essa experiência, né? Então, rolou tudo bem. E o aprendizado e o resultado foi que serviu para que o nome, né, pelo menos Rosa Tatuada, se tornasse conhecido na época para o resto do país, né? Então, é algo que a gente
guarda com muito carinho, né? Aquela experiência lá, os garotos de 17, 19 anos, né? Tocando com a maior banda do mundo na época. Então, é algo que a gente se recorda, né? Vai guardar para o resto da vida aí com muito carinho. Jax, uma gurizada de 17, 18 anos na época, ok, os tempos eram outros, mas se remetendo aos tempos atuais, até uns 10, quase 15 anos atrás, eu ainda olhava assim, ainda vi uma esperança da gurizadinha com essa idade, tocando, né? Cadê uma banda de rock? Hoje, eu infelizmente não consigo mais ter essa visão, não consigo trocar uma ideia com a gurizada atual. E aí, meu, não consigo mais ver gurizada com camiseta de banda de rock. É verdade. O que tu acha que se perdeu nesse meio tempo aí, Jacques Maciel? Eu acho que o que se perdeu foi justamente, acho que educação, né? Eu acho que a base de tudo na nossa vida é a educação, né? E realmente o que a gente viu, tem visto nos últimos 15, 16 anos, realmente foi um empobrecimento, né, da educação de forma geral no nosso país e, e uma falta de apoio para o segmento rock and roll das grandes mídias também, né? Tremendo. Porque, como eu também costumo sempre dizer, os movimentos populares, né, sempre existiram, né? A gente passou pela lambada, pelo axé, pela lacraia, pela popozuda, pela metralhadora, pelo lepo-lepo, e outras aberrações aí, mas sempre havia também uma fatia de espaço para o rock, né? Uma coisa que foi se perdendo e foi se estreitando cada vez mais a ponto de não ter mais, né, esse espaço, né? Graças a Deus, o advento da internet foi o que salvou, né, o que mantém o rock vivo, o que mantém as bandas vivas, trabalhando e viajando e tocando, e é onde as pessoas conseguem encontrar, né, o rock hoje é a internet, né? Mas realmente é complicado, né? A gente vê com poucas exceções, mas a grande maioria da garotada aí mais perdida, né? Realmente os ídolos hoje que eles têm na televisão e no rádio realmente não fazem com que eles tenham vontade de aprender a tocar um instrumento, né? É diferente de 20 anos, 15 anos atrás, quando a gente tinha MTV, quando a MTV era Music Television, né? Que tinha música, então tu ligava a rádio, não rádios como a Solaris e tantas outras que tocam rock, né? O trabalho que tu fez esplendidamente também na Solaris, mas eu digo as grandes redes de rádio, tu ligava, tu escutava o Nirvana, tu escutava o Metallica, o Skid Row, e não só rock pesado, mas tu escutava o pop rock de qualidade, tu escutava reggae e todas as ramificações do rock, né? E é algo que se perdeu, né? Infelizmente, hoje é realmente muito difícil, né? A não ser por influências, a não ser por boa influência dos pais, tu encontrar garotos hoje de 14, 16 anos que queiram lá machucar os dedos aprendendo a tocar um baixo, uma guitarra, ou tocar uma bateria, ou mesmo tocar um instrumento de sopro ou um teclado, né? E eu acho que tudo isso, o resumo de tudo é a falta de educação, né? Infelizmente. Tá, e o recado, então, do Jacques Marcial, meu convidado, então, desta noite aí do Entrevistas de Atitude. Realmente, o exemplo de casa é tudo, até porque tu também tem a base com o teu irmão, né, que é músico também, e o lance que tu falou da rádio, pô, nessa época, tu estando no Rio, na época, o que mais rodava som de qualidade era a Rádio Fluminense, a clássica Maldita, Maldito. a Maldita,
Então, ali, com certeza, tu abriu teu leque, musicalmente falando, e tu conheceu muita coisa, né, Jax? Eu E tive a isso sorte serve de influência, sim, né? muito. Eu tenho a sorte, né? Bem antes da Maldita, eu tenho a sorte de ter três irmãos mais velhos, né? Então, desde muito novo, lá em 75, foi quando eu tive meu primeiro contato com rock, já escutando Peter Frampton, escutando Heart, escutando Sweet, né? Eu me lembro em 75, 76, meu irmão ligado no rádio para escutar, esperando tocar Love is Like Oxygen do Sweet para poder gravar no cassete, E torcer, enlouquecido. e torcer que o locutor não falasse no meio da É, música, dando inclusive, a hora. inclusive a gravação no final entrava o cara, Sweet, Love is Like Oxygen. O Heart tocando Barracuda. Então Barracuda. eu me lembro de escutar isso no rádio, né? Muito novo. E logo depois, sim, aí depois, já com 13, 12 anos, aí já escutando a Fluminense FM, né? Queria voltar rapidinho ao lance que tu comentou sobre Rosa ser pioneiro em abrir shows grandes, né? A gente teve outras bandas legais do Rio Grande do Sul. Em 83, quando Van Halen veio em Porto Alegre, eu acho que foi janeiro ou fevereiro, janeiro de 83, No a gente Gigantinho? teve a abertura da banda Swing, né, que era a banda do Mitch Marini, né, que depois teve a Campo Negro e tal. Então, a gente teve ali, acho que a Swing foi a primeira, se eu não me engano, a primeira banda gaúcha a abrir um show realmente grande, assim, foi o Van Halen. Olha só. Muito bem. Karina, pede para o Jax puxar a viola e fazer um som. Infelizmente, eu estou sem nada de equipamento aqui em casa, tô sem meus instrumentos, os instrumentos estão todos lá no depósito do Rosa, porque a gente está saindo de viagem, né, semana que vem, e amanhã eu estou indo tocar na praia, mas eu estou sem meus instrumentos aqui, infelizmente. Fica para a próxima, prometo. Manda um abraço aí pro Joca, então, que pediu para a gente tocar um som. E aí, Joca, valeu, querido, forte abraço. Normal, né? Eu já me perdi aqui no meu roteiro, não dá nada. Ah, ok, entendi. Enquanto isso, peraí, ó. Manda um abraço aqui para a Priscila, minha diva e meu ídolo. Valeu, obrigado, Priscila, um abraço. Aliás, a Pri é de São Marcos. Já chegaremos lá para falarmos de São Marcos. Aliás, o senhor Odone está aí, tá assistindo a gente. Ele e toda a família aí do Vier Pub. A gente vai falar aí daqui a pouquinho, tá? Um forte abraço aí para o pessoal de São Marcos. O Thiago Vieira da Silva comentando aqui. Sweet é sensacional. Mas, maravilhoso. Toquei muito Sweet nesses 10 anos de programa Atitude. Toquei muito Rosa tatuada ao longo desses 10 anos de programa Atitude. Meu Deus do céu, tanta coisa boa. Bom, voltando um pouquinho então. Saindo então da Sony, tá? Rio, aquela coisa toda. E daí acabou a parceria com a Sony. Tudo bem. Aí vocês retornam a Porto Alegre, como é que foi, então, aquele retorno? Isso aí já é 92, 93, voltam para o sul. 93 para 94. O que rolou foi que a gente passou um período de novo no Sul, fazendo shows, e quando a gente voltou no Rio de Janeiro, a gente havia perdido contato com a Sony. Quando a gente chegou lá no prédio da Sony, nós quatro, os músicos, a gente descobriu que havia trocado a presidência da Sony e simplesmente toda a equipe, né? A gente chegou lá, não conhecia mais ninguém, né? Caramba! E quando a gente sentou na frente do novo diretor da Sony, o novo presidente, ele foi bem claro conosco, né? Essa coisa de gravadora tinha muito lance de apadrinhamento, né? Eu descobri o Rosa Tatuada, né? Então, quando nós sentamos na frente do novo diretor, quem havia nos contratado tinha sido o Marcos Kilser, né?
E quando a gente chegou lá, simplesmente tinha mudado tudo e o novo presidente da Sony, a gente sentou com ele na mesa e ele foi bem categórico, né? Ele falou assim, olha, eu estou assumindo, né, a gravadora, realmente eu não posso fazer acontecer um produto que não fui eu que descobri, que é um produto de outro cara, né? Ele Ah, foi bem realista, assim, e ele tinha uns CDs em cima da mesa dele. Aí ele pegou e falou assim: Ah, eu vou trabalhar esse garoto aqui, que é um rapper aqui do Rio de Janeiro, muito legal. O nome dele é Gabriel Pensador. E vou trabalhar esses garotos aqui de Minas Gerais, que é uma banda muito legal também, que chama Skank. E a ah, gente, beleza. ah, obrigado, ó. É, e na realidade, a gente a gente estava morando no Rio nessa época, nós ficamos 2 meses, 1 mês ou 2 meses no Rio, justamente para resolver essas coisas, né, com a Sony e tal, até a gente descobrir que o rock não estava no Rio, que o rock estava em São Paulo, né? Ah, pois Então, é. em 93, 92 para 93, a gente se mudou então para São Paulo, os quatro do Rosa, eu, Paulo Cássio, o Eduardo e o Baré, e Uhum. nós acabamos indo para São Paulo e assinamos com uma gravadora paulista, na época, chamada Paradox, Paradoxo. Paradox Music. E, e pelas influências que a gente teve lá, a galera que a gente andava, a gente chegou lá em São Paulo, viu que todo mundo cantava em inglês, e a gente foi atropelado por aquela onda do grunge, Grunge? né? Na realidade, Estourando. o, na realidade, o Nirvana mesmo, a gente respeita, admira, mas não nos tocou. Mas o Alice in Chains e o Soundgarden, com Olha aquelas só. afinações baixas, aquele som pesado, arrastado, aquilo realmente nos impressionou muito, né? E a gente acabou gravando um disco, então, todo em inglês, chamado Devotion, né? Isso. E na realidade esse disco não teve muita expressão. Ele é um disco bem diferente da proposta original do Rosa Tatuado, né? Que é uma coisa mais Kiss, mais Motley Crue, mais festa, que é realmente a ideia do Rosa Tatuada, né? Sempre foi. Mas é um Uhum. disco que nos orgulha, ele abriu algumas portas para a gente esteve no Jô Soares com esse disco, tocando lá, e fizemos shows no interior de São Paulo, tocamos no Aeroanta, no Black Jack, que eram as casas mais clássicas de São Paulo. E foi depois dessa fase aí que realmente o Rosa, que a gente decidiu parar a banda, né? Que todo mundo já Ah, estava com outros focos, o Baré deixou a banda, a gente pegou um baterista paulista lá, um cara muito legal, mas a gente viu que a coisa já não estava mais rolando, né? Foi não quando rolou química. justamente como tu disse, rolou esse hiato, né? De 5 anos, né? Foi bem nessa época aí. Muito bem, toma tua aguinha aí. Fica tranquilo. Tô tranquilo. Que maravilha. Entrevista de atitude, hoje recebendo meu querido aí, Jacques Maciel. 33 anos de rosa tatuada. Gente, o tempo passa. Ó, lembrando que todo esse material depois estará disponível lá no canal do YouTube, inclusive, eu quero que você vá lá, se inscreva. Você pode acompanhar outras entrevistas, outros bate-papos bem legais, tá? Que já rolaram, né, por aqui. Maior orgulho desse novo trabalho aí dessa que vos fala. E todo esse projeto aí bacana tem oferecimento, então, da VMB, Casinha de Varanda, H2 Físio, Imobiliária Marim, Alessandro Brave e MV Mecânica. E depois, claro, sob a direção final aí da Camila Perim, né? Todo esse material também é gerado a parte de áudio, onde você curte de boa aí o podcast lá no Spotify. Bom, falamos então antes então do Devotion, que foi um álbum completamente gravado em inglês, aí depois o Rosa resolve dar um time para a cabeça, e em especial esse período o rock gaúcho estava borbulhando, né, Jax? Estava a milhão. Sim, quando eu resolvi voltar a tocar, porque nesse ato também
eu passei por um limbo também musical, eu cheguei a me desfazer dos instrumentos, e foi quando, em 96, comecei a trabalhar com meu querido Neivan Soria na Good Music, né, onde eu fiquei por 23 anos. É um Mas, casamento, né, cara? mas foi ali em 2000, em 99, aliás, que me deu aquela coisa, não, vou comprar uma guitarra, vou voltar a tocar. Me senti falta realmente, e trabalhando na loja, isso foi inevitável, né? E quando eu voltei a tocar, que surgiu a ideia, convidando meu irmão e retomando o contato com o Beat Baré, que a gente resolveu montar uma banda sem nenhum compromisso, apenas para se divertir, um tributo ao Kiss. Então, era eu, meu irmão, o Rodrigo, o Baré, e a gente convidou o Leandro Sá, da Bideobaldi, que depois formou a Bideobaldi, e a gente montou uma banda chamada Kiss My Ass, Kiss que My era Ass. que é o nome de uma coletânea, né? É um tributo ao Kiss, é um CD que é um tributo ao Kiss. Ali tem o Lenny Kravitz, tem um monte de gente tocando Kiss, e a gente colocou o nome da banda. Legal. E fizemos alguns shows até, foi quando o Kiss esteve no Jockey Club aqui em Porto Alegre também, em 99, a gente fez alguns shows. E, e mesmo nessa época, logo nessa época, aliás, eu também já estava em contato com um grande amigo que foi meu parceiro de composições e letrista ao meu lado nos CDs do Rosa Tatuada que se seguiram, né, que é o Antônio Augusto Fagundes Filho, né, o Bruxo Fagundes, filho do saudoso Nico Fagundes, né? Então, a gente estava com essa banda de Kiss e eu comecei simultaneamente, também sem nenhuma pretensão, comecei a compor com o Antônio, e dali a gente compôs Diamante Interestelar, Poção, Fora de Mim, Dentro de Você, músicas que depois entraram. Essas composições tornaram possível a volta do Rosa Tatuada, aí que o Rosa voltou através dessas composições com esse meu amigo Antônio. Maravilha, então. Chegando mais recados aqui, eu vou transmitindo aqui para o Jacques, ele vai mandando um salve para vocês, tá? Ah, sim. Vamos falar isso agora. Está aqui no meu roteiro, viu, Emerson? Ah, aqui, ó. Jacques Maciel, essa aí também eu garanto que muita gente não sabe, vai ficar sabendo agora na entrevista de atitude, mas Jacques Maciel e os Esqueletos. Sim, Jacques Maciel e os Esqueletos, um projeto aí paralelo, vamos dizer assim? Sim. Então, que no caso é tu, o Valde e o Danis, que hoje é a formação clássica do Rosa. Conta aí. Exatamente. Quando ali na época do álbum Rendezvous, 2006, por ali, eu sempre tive vontade, né, paralelo ao Rosa, de ter uma banda onde eu tocasse as coisas que eu gosto, mais ou menos o que eu faço hoje sozinho, né, nos meus shows acústicos, né? Sim. E na época eu queria montar uma banda, então, para tocar Kiss, Twisted Sister, Motley Crue, Stones, tocar outras coisas fora o repertório do Rosa, né? Então eu convidei o Dalis e o Valde, que depois também naturalmente se transformaram no Rosa Tatuada, eu tive que parar os esqueletos. Mas foi um projeto bacana, na realidade durou muito pouco. A gente fez alguns shows, tocamos na praia, tocamos no Opinião, tocamos em Caxias, mas não durou muito tempo, não. Mas foi uma experiência muito bacana, né? Onde eu podia curtir, né? Nos fins de semana que o Rosa Tatuada não tocava, eu viajava com os esqueletos aí para a gente se divertir, né? Aí o lance era qualquer nota, era tocar em qualquer boteco, com qualquer equipamento, o lance era se divertir. Se divertir, exatamente. Não que o Rosa Tatuada não seja, né? Mas o Rosa já, é claro, já tem toda uma, né, uma estrutura que não me permitia, né, fazer
outras coisas, assim, fora o repertório da banda, né? Com essa formação aí consagrada do Power Trio, juntamente com o Valde e o Dalis, já tem o quê? Uns 12 anos, mais ou menos por aí, 12 Jacques? anos, justamente. O Valde entrou no baixo no lugar do meu irmão, do Rodrigo, em 2009. E Tá. 2 anos depois, em 2011, o Dalis entrou na banda, né? O Dalis, inclusive, que faz aniversário amanhã, está Opa! celebrando aí, o Dalis está celebrando o seu cinquentenário amanhã, Mentira! e completando aí, então, 2011, né? 12 anos, 11 anos já de Rosa Tatuada. E o Valde, 13 anos de Rosa Tatuada, né? Então o pessoal fala, e essa nova formação? Eu falo, cara, essa formação já tem 13 anos, né? Não é tão nova assim, né? Na realidade, é a formação do Rosa Tatuada que mais durou, né? Porque a formação original, que é tão amada pelos fãs e tem todo o seu valor, mas durou só 7 anos, né? Então, realmente, a formação mais duradoura e com todo respeito a todos os irmãos que passaram pelo Rosa Tatuada, mas, na minha opinião, a formação mais bacana do Rosa Tatuada é justamente essa atual, né? Eu, o Valde da La Rosa e o Dalis Trujillo. Que bacana. Tu estende o meu abraço aí pelo aniversário da Liz. Um abraço Legal, aí. Olha, valeu. todo mundo sabe, quem é fã do Rosa e conhece o trabalho do Jax, que sabe que a banda do coração do cara é o Kiss, né? Sim. Como é que foi, na época, abrir aí o espetáculo do Kiss em Porto Alegre? Pois é, foi uma realização de um sonho de garoto, né? O Rosa é muito conhecido, foi algo muito forte, muito marcante, a experiência das 3 noites com o Guns N' Roses lá em 92, mas o Rosa teve outras oportunidades, né, de dividir o palco com grandes artistas internacionais. Em 2009, com o Deep Purple, né, a gente abriu 2 shows do Deep Purple aqui no Teatro Bourbon Country, E outro e foi 2011... no Auditório Araújo Viana, né? Não, foi no Bourbon Não? Country, Também. Teatro do Bourbon Country, E depois, em 2011, também a realização de um outro sonho, né, que é um cara que é uma influência para o Kiss, foi o Alice Cooper, né? Uau, tia Alice! A gente abriu para o Alice Cooper no Pepsi on Stage, um show incrível, né? E claro, realmente o Kiss no ano seguinte, em 2012, né, no Gigantinho, aí para a gente foi a maior curtição, né? A gente foi tão bem, além de ser fã, nós fomos tão bem recebidos pela equipe do Kiss, pelos integrantes da banda. A gente foi tão bem tratado, né, que a gente guarda isso com um carinho enorme. Para mim foi a melhor experiência da minha vida, tocando com bandas, abrindo para bandas internacionais, né? Foi muito legal mesmo. Que legal. Bom, vai conferir mais um show dos caras agora no próximo dia 26 de abril? Sim, sim, estaremos lá na arena, lá dessa vez na plateia, né? Mas curtindo muito. Que beleza. Uau! Jax, olha aqui, ó. Manda um abraço especial para o Bruno Pelim. Além do Hanson Vuz, o Hard Rock Deluxe foi uma obra-prima. Aliás, na minha opinião, o álbum não teve o reconhecimento merecido. Produção, mixagem, masterização foram surreais. Bruno Pelim, grande amigo aí, músico aqui de Antônio Prado. Manda um abraço especial pro cara aí. Muito obrigado, meu querido. Obrigado pela gentileza. Um abraço para ti. O Hard Rock Deluxe ele foi o disco que a gente gravou com mais tranquilidade, que a gente pôde arranjar, fazer os arranjos, né, com mais tranquilidade. É um disco que traz muitos violões no meio do hard rock, né, as bases, mesmo as mais pesadas, tem os violões pegando, algo que chamou muita atenção na época da galera da Guitar Player, né? Rolou uma matéria super bacana sobre esse disco na Guitar Player. E esse disco traz
um dos sons que, na minha opinião, é um dos maiores clássicos do Rosa Tatuada, que é 1 Milhão de Flores, né? Que tocou demais também nas rádios, né? E é um som que até hoje é pedido, né? Uma música que eu nunca vou deixar de tocar também. Uma letra que fala sobre casamento, né? E eu já escutei diversos relatos de casais que tocaram essa música na cerimônia de casamento. Agora, na pandemia, eu estive lá no interior do Mato Grosso, numa cidade chamada Nova Mutum, tocando num casamento por causa dessa música, né, que uniu o casal. Então, é um grande disco, né? Tem um monte de coisas legais, o Hard Rock Deluxe, mas realmente 1 Milhão de Flores é a música que marcou mesmo, né, esse disco aí. Jacques Maciel, meu entrevistado aí dessa noite do Entrevistas de Atitude. Olha aqui. Grande João Fuzina. Olha aqui, ó, para recordar. Ganhei o meu primeiro vinil do Rosa com 8 anos de idade. Quer dizer, Fuzina, tu tá com uma raridade em casa, então guarda ele as 7 chaves, que nem o Jacques tem, cara. O Jacques confessou pra gente que ele não tem nada desse material em casa. Então, Johnny, né, você está com um tesouro na sua casa. Um abração, querido Fuzina, grande mestre. Valeu mesmo. Júlio Sasquatch, satisfação, honra de ter por aqui. Esse disco aí, o Devotion, é um clássico, algum gringo, pesado. Adoro as canções Living Under Boy e Broken Bones. Valeu, querido Sasquatch, valeu. Manda um abraço aqui. Por que tá fazendo isso aí, ô Jorge de Jesus aqui, Jacques Maciel Baita? Um abraço aí pro grande Jorgito, hein, Caxias do Sul, amigo de longa data, sucesso aí sempre. Grande DJ Mono, mestre, Mono. Um abraço, meu irmão, valeu. O Jorge, sim, o Jorge é um amigo querido e, né, desde o iniciozinho dos Cascaveletes lá, a gente sempre se encontrou na estrada, nos shows em Caxias, na região. Um grande abraço, meu irmão Jorge. Saudade. Meu roteiro, cadê você? Cadê você? Cadê você? Assim, indo para as considerações finais, então, aqui, Jacques. Já falamos, então, de várias coisas que eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí não tinham nem ideia, né? Ou sabiam, mas não tinham certeza, de fato, vamos dizer assim, né, Jacques? O lance do contato aí para fazer o contato com o Rosa, contratar aí o show tanto do Rosa como o Jacques Maciel, como é que funciona? Bom, o meu trabalho solo, né, o Jacques Maciel acústico solo, quem administra, quem cuida sou eu mesmo. Então é só me chamar ali no Instagram do Jacques Maciel, deixa a tua mensagem ali, eu converso com todo mundo, atendo toda a galera e é por ali o contato. Nossa. E o Rosa Tatuada, quem administra, quem empresaria o Rosa Tatuada é o nosso querido Vini Canto, né, há muitos anos, e também pode chamar o Vini no Instagram ou também deixar uma mensagem lá no perfil do Rosa Tatuada também. Manda o meu beijão para o Vini, tá? Muito obrigado. No decorrer da tarde, Jacques, conversando com o senhor Odone, né, proprietário, então, do Beer Pub, Casa Mucho Rock and Roll aí de São Marcos, vai, então, agraciar 2 dos nossos ouvintes até então, né, que estão aí curtindo o nosso bate-papo. Por que eu estou falando isso? Na próxima semana, o Jacques Maciel, onde é que vai? Eu achei que ia sair. Vem na hora que eu vou fazer o merchan. O cara vai embora, né? Tchau. O Dani fica louco. Na hora de fazer o merchan, o cara some, né? Então, já que você vai fazer um convite especial, então, em especial para a galera aqui da região, Antônio Prado, IP, São Marcos, Vacaria,
porque vai estar rolando sexta e sábado, então o Beer Fest é uma loucura só. Jax. O Odoni é um cara incrível, né? O que ele tem feito pela cena do rock, todo o esforço que ele tem feito em trazer essa galera para a Serra, né? Eu vejo ele como um revolucionário aí, né, na região, a coragem, o peito de juntar tantos artistas, né, nas festas do Vir, coisas que a gente não vê rolar em cidades maiores como Caxias, como Bento, né? E há pouco tempo atrás rolou uma festa incrível onde ele juntou o Rafael Malenotti, o Jacques Maciel, o Duda Calvin, o Carlinhos Carneiro, o Marcelo Gross, o Neivan Soria, né? E agora, nesse final de semana, vai se repetir, então, o Vierfest, e dessa vez uma parada bem maior, né? Onde serão 2 noites. Na sexta-feira, então, vai rolar o nosso querido Landau, abrindo a noite. Depois tem a Dynamite Joe, que é uma super banda também, lá da Feliz, né? A Dynamite Joe vai estar recebendo o Marcelo Gross e o Beto Bruno, da Cachorro Grande. Cruzes! Depois tem o Rosa Tatuada, tudo na mesma noite, né? E no final vai estar todo mundo junto em cima do palco. E na noite seguinte, se eu não me engano, o Landau novamente. O Malenotti também vai estar nas 2 noites, é claro, né? O nosso mestre de cerimônias do rock gaúcho, né? Para mim, o cara mais gente fina do rock gaúcho é o meu irmão Rafael Malenotti. E no sábado, então, um outro super encontro que vai ser o Neivan Soria e o Charles Master juntos, né? Uma parada que essa parceria do Ney e o Charles vai começar ali no Vir, e também vai ter a participação do Duda Calvin, da Tequila Baby, né? No sábado. Então vai ser incrível, né? Se eu esqueci alguém, o Odoni me relembre ali, mas vão ser 2 noites para mais 2 noites para ficar na história, né, da Serra Gaúcha, né, esses encontros aí dessa galera, e a gente está muito feliz de ter sido convidado. É um privilégio, né, o Rosa Tatuada, então pela primeira vez ao vivo no Vir Pub, né? Eu tive a honra de tocar algumas vezes no Vir, mas o Rosa Tatuada vai ser a primeira vez, então, completo nessa sexta-feira no Vir Pub. Que espetáculo! O Odoni está de parabéns, São Marcos está de parabéns, e eu espero, e vou fazer até aqui, vou dar meu puxão de orelha, né? Clássico, né? Eu espero que não tenham bocas para falar, não tem nada aqui na minha cidade, não tem nada aqui em relação ao rock and roll. Quê? Então, vamos lá conferir. E todo final de semana tem algum evento em especial ao nosso estilo tão querido que é rock and roll, lá no Beer Pub. Eu acho que o Odoni é um exemplo, né? Eu acho que espero que ele seja um exemplo, né, para todos os outros pubs, não só da região aí, mas de todo o nosso estado. Que sirva de todo o nosso estado, e dizer que, né, tu querendo, tu pode fazer a coisa acontecer, tu pode fazer os shows rolarem, né? Se tiverem, tem outros caras com essa mesma boa vontade, com essa mesma atitude do Odoni, que também estão interessados que a gente faça, né, essa coisa, a chama do rock novamente voltar a queimar como deve, né, com a sua intensidade, né? O rock gaúcho tem que ocupar novamente a fatia, o espaço que ele sempre teve e que nos foi tirado, né? Então eu acho que estou muito otimista, né, de forma geral, com essa retomada aí, né, da nossa vida normal, para que as pessoas novamente olhem, né, para o rock e para todo seu valor e sua energia, né, que é o rock do nosso estado. Que maravilha! Sabe, né, Jax, que tu mora no meu coração, a gente tem já uma história
bem legal, desde o início, né, da minha carreira, em especial a Radio Solaris, lá nos primórdios de 2012. O Jax, junto com o Valdi, foi a primeira entrevista em estúdio com banda. Para mim, uma honra, né, cara? Então, ao longo desses 10 anos aí de programa Atitude, sei lá quantas vezes por ano a gente se falava, né, Jax? Eram inúmeras vezes, né? Ah, Jax, então, queremos isso. Ou o Jax mandava mensagem, Karina, vai ter isso, vamos divulgar, vamos. Então, assim, pelo menos acho que uma vez por mês a gente se falava, a gente fazia intervenção, fazia algum tipo de entrevista. Então, essa nossa amizade aí é de longuíssima data, né? Eu mandei mensagem agora aqui pro Odoni. Eu disse, Odoni, como é que tu quer fazer sorteio dos ingressos? Ah, como você achar melhor. Ai, o que aconteceu? Será? Ele disse assim, tô assistindo sem poder opinar. Eu não sei, Nossa. O pessoal tá comentando tranquilamente aqui, né? Jax, sobre tua responsa, cara, porque é um evento muito especial, tá? Até porque é o aniversário do Odoni também. Claro. Tá? A gente estaremos lá comemorando, cantando os parabéns. Então, a gente tem 2 ingressos, tá? Para presentear, então, nossos ouvintes. Jax, tu que manda aí? Quer fazer ao vivo aqui? Quer fazer alguma coisa pelo Instagram? Tu que manda, cara. Eu acho que da galera que está ligada aí agora, nesse momento, né? A gente já citou esses nomes várias vezes aqui durante o nosso papo. Eu acho que Mas tem que ir no show mesmo, né? Não adianta responder e ficar assim. Tem que pegar, ganhar os ingressos e tem que estar lá no Beer Pub sexta-feira, né? Ei, Jax, olha aqui. Sorteio para o mais fã e quebrado. Não, vamos fazer aquela pergunta simples. A gente já falou os nomes aqui durante o papo, né? Eu acho que primeiro que digitar aí o nome dos 3 integrantes atuais do Rosa Tatuada, leva os 2 ingressos. Pô, barbada. Valendo. Essa Ó. na velocidade, é o que digitar primeiro. Barbada, olha aqui, ó. Beijo, Karina. Séries Postale, beijo. Aliás, deixa eu aproveitar enquanto isso o pessoal aí quebra os dedos no teclado. Deixa eu fazer um convite especial aí para o próximo final de semana, aqui em Antônio Prado. Vai estar rolando, então, a primeira edição da Feira do Beco. Arte, música, artesanato e um montão de coisa bacana estarão, então, acontecendo numa ruazinha tão bacana, tão bonitinha aqui em Antônio Prado, Jax, que é conhecida então como a Rua do Beco, e vai estar acontecendo então. Imagina o Brick da Redenção, só que num formato menor, mas é tipo um mini brick da Feira do Beco, um mini brick do Beco aqui de Antônio Que Prado. legal, uma feirinha. Uma feirinha do Beco. Então, tá todo mundo, então, convidado a prestigiar, então, no próximo sábado, a partir das 16 horas, aí, a primeira feira do Beco. Estendo aí meu abraço a todos os apoiadores, os organizadores, patrocinadores. Essa que vos fala estará lá, então, fazendo a playlist sonora dia 9, tá? A partir, então, das 16 horas, na Feira do Beco, na Rua do Beco. Mas eu falei dia 9, é que é tanta coisa no próximo final de semana, que dia 8 tem o Roça Atuada no Beer Pub em São Marcos, e dia 9 tem a Feira do Beco, né? Olha ali, ó, chegou, demorar. Eu não acredito que foram pesquisar, aí sim, né? Não, aí não, deu boa. Jax, Valde e Dalis. Oi, chegou comentário aqui, Jax, chegou. Eu esqueci de falar que tinha que ter o sobrenome também, mesmo artístico, mas esse aí tá valendo. É que eu não falei que tinha que ter o sobrenome. Tá valendo, então, só o primeiro nome. O Jax é que manda. Jax Marcel, Valde Della Rosa. Quem é que ganhou aí a parada? Ah, e ela comentou aqui. Ah, é porque tá nervosa. Tá nervosa, mas tá, ganhou, né? Valeu, né, Jax?
Quem é que foi o premiado? Premiada. Ah, E é tua fã do Rosa ainda, que é a Priscila Teles Ramos. valeu, parabéns. Nos vemos Então, sexta-feira, então, no Beer Pub. muito bem, então. É isso. Tá, viu? Deixa eu mandar aqui, ó. Senhor Odoni, acabou de sair, então, o ingresso, saiu para a Priscila Teles Ramos, que inclusive é aí de São Marcos, e ela vai conferir de perto, então, o Beer Fest, edição especial da sexta-feira. Porque no sábado, então, já vou aproveitar para fazer o convite aí para os nossos ouvintes. No sábado, então, tem o projeto dos mestres, que recebe, então, Neyvan Soria e Charles Master. Os mesmos estarão, então, conversando com essa que vos fala na próxima terça-feira, aqui na edição do Entrevistas de Atitude, às 8 horas da noite. Que legal. Karina Faria, então, recebe na próxima terça Neyvan Soria e Charles Master. Um beijo aí gigante para Jonara, nossa queridona de sempre. Jax, satisfação mais uma vez conversar contigo. O Entrevistas de Atitude não seria o mesmo sem conversar contigo, tu sabe disso, tu sabe o meu carinho por ti. Muito obrigado. Sempre é um prazer gigantesco, é muita história bacana e foi um prazer enorme dividir tanta coisa legal aí com os nossos ouvintes hoje. Muita coisa bacana. 33 anos de Rosa Tatuada. É uma história, gente. Vocês não têm noção. E tá a fim de matar a saudade, então, conferir de perto o bom e velho rock and roll. Então vai estar rolando o Beer Fest no próximo final de semana em São Marcos, no Beer Pub. O Doni, obrigada mais uma vez. Parabéns. Depois eu mando a conta aí do merchan feito. Achei que não ia aparecer hoje, senhor Lira. Long live rock and roll. Muito bem. Considerações finais, Jax. Bom, primeiramente, muito obrigado, Karina, pela nossa amizade, né, de tantos anos, todas as oportunidades que tu me deu e para o Rosa também, né, nos tempos da rádio, e hoje abrindo esse espaço incrível, né, te desejo todo o sucesso do mundo nos teus novos projetos, né, sexta-feira vai estar lá no Beer Fest, a gente se encontra, eu te dou um abraço pessoalmente. Com certeza. E eu tenho contado essa notícia também em algumas entrevistas, mas a gente não anunciou ainda oficialmente nas redes sociais. E eu vou contar aqui para vocês também. Opa! No dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, Rosa Tatuada ao vivo no Bar Opinião, em Porto Alegre, com vários convidados incríveis. Vai ser mais uma noite, mais uma página na história do Rosa Tatuada, para ficar lá marcada a ferro e fogo e rock and roll. É isso aí. E outra notícia também, no dia 7 de maio, Rosa Tatuada ao vivo em Bento Gonçalves, lá no Vale dos Vinhedos, no festival Terras Grass Concert. A gente vai se encontrar lá também. Bom, com tanta informação assim, isso quer dizer que antes do dia 13 de julho, certamente, tu e os demais convidados que farão, né, parte desse palco, nessa casa tão querida que é o Bar Opinião, né, voltaremos a conversar. Com certeza. Olha aqui, Muito obrigado, valeu. Só para te passar os últimos recados. Manda um abraço aí para o Antônio Portela. Agora eu não sei se é de Sapiranga ou de Sapucaia. Eu sempre me confundo. Mas, enfim, manda um abraço para o Antônio, tá? Valeu, Antônio. Um grande abraço, meu irmão. Muito obrigado. Ele comentou aqui, que programa lembra e mata a saudade de Tokyo Ranger. Já floresceu os tímpanos, agradecem ao programa Entrevista de Atitude. Não sei. Tokyo Ranger. O Talk Radio. Tá, o Talk Radio. Era da Ipanema. Da Kátia Sumanek. Aqui tá Talk Ranger. Oi? Não, é Talk Radio da Kátia. Sim. Bom, a Kátia Suma, em breve, estará aqui conosco. Pode ter certeza aqui, ó. Pessoal já de Bento Gonçalves já se manifestando aqui, inclusive da Jacamete, da Casinha de Varanda.
Opa, estaremos lá. Qual é o evento mesmo que vai rolar em Bento, Jades? Eu ia finalizar e não vou nada, né? Dia 7 de maio, sábado, Tá. no Terras Grass Concert, lá no Vale dos Vinhedos. Vai ser um festival com algumas bandas e o Rosa Tatuada, a banda principal da noite, encerrando a festa. E vai ser uma super tarde de muito rock. 7 de maio, no Vale dos Vinhedos, em Bento. Muito bem, então. É isso. Gente, muito obrigado. Jax, muito obrigada. O entrevista Valeu, um beijo para então, todos. que ficou no oferecimento então da VMB, Casinha de Varanda, H2 Piso, Imobiliária, Marim, Alessandro Brave e MV Mecânica. Nos vemos na próxima semana, próxima terça-feira, que recebe então o projeto dos mestres Charles Master e Neyman Soria, aqui a partir das 8 horas da noite, entrevistas de atitude com Karina Faria. Jax, beijo. Valeu, galera. Obrigado. Até, tchau.